Olá, começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos discutir um assunto delicado, o uso do álcool e as escrituras sagradas, especialmente o vinho. Cristãos que seguem os preceitos bíblicos podem beber moderadamente? De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, não há vantagem alguma em consumir álcool. No mundo, o uso prejudicial de bebidas alcoólicas está relacionado com 22% dos suicídios, 22% da violência interpessoal, 15% das lesões causadas no trânsito, 30% dos cânceres de boca e garganta, 25% das pancreatites, 12% dos casos de tuberculose, 10% dos cânceres de intestino grosso, 8% dos cânceres de mama, 8% das doenças cardíacas e 50% dos casos de cirrose. Para aqueles que provavelmente têm a Bíblia como conduta de fé e prática, provavelmente não precisariam passar por uma experiência como esta para rejeitarem completamente um copo de cerveja ou uma taça de vinho. Basta seguir os conselhos que estão aqui na própria Palavra de Deus. Quer ver? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 20, verso 1. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Isaías 5, 22. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, verso 18. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Provérbios 23, 29 e 30. Estes textos parecem claros. Existem, porém, dois problemas que precisamos reconhecer. O primeiro é que muitos teólogos, ao lerem estes e outros textos bíblicos, chegam à conclusão de que a Bíblia não proíbe a bebida nem prescreve a abstinência, salvo em alguns casos. O que ela condena é a embriaguez. Noutras palavras, desde que se beba com moderação, não se pode dizer que aquilo seja um pecado prescrito nas Escrituras. Um texto muito usado para sustentar esta ideia é o que está em Eclesiastes, capítulo 10, verso 19, que diz: O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isto tudo se paga com dinheiro. A ideia é que as bebidas alcoólicas estão ligadas à alegria, são agradáveis e podem animar uma festa. O que se precisa é de moderação. O segundo problema com esse tema está no próprio comportamento de Jesus, que aparentemente bebia vinho. Pelo menos é o que deduzimos da leitura de Lucas, capítulo 7, versos 33 e 34. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinhos, amigo dos publicanos e dos pecadores. E então, como entender isto? Optamos pela abstinência ou pelo ato de beber moderadamente? Antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, deixe-me dizer uma coisa para você. Ainda que exista uma ou outra afirmação popular de que beber uma taça de vinho por dia traz benefícios ao coração ou que beber moderadamente é seguro, saiba que nem todos os médicos concordam com isto. Aliás, a coisa não é bem assim. De acordo com o Dr. Michael Mosley, consultor médico da BBC de Londres, qualquer quantidade de álcool que você ingerir irá provocar um aumento nos riscos de desenvolver algumas formas de câncer, particularmente o câncer de mama, incluindo algumas ocorrências mais raras da doença, em partes do corpo, como a cabeça, o pescoço e a garganta. É claro que esses riscos são menores quando se bebe moderadamente, mas eles tendem a crescer rapidamente conforme avance a ingestão de drinks. Sobre a questão de que beber vinho faz bem ao coração, o Dr. Mosley, entrevistando vários outros especialistas, concluiu que a verdade é que as uvas e, por consequência, o vinho têm uma substância chamada resveratrol,
que, segundo estudos, diminui os níveis de um tipo de colesterol que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos e, no limite, causar obstruções e doenças cardiovasculares. O problema, segundo os especialistas, é que esse benefício só é alcançado se o consumo for numa quantidade muito grande de vinho. E os malefícios desse hábito seriam muito grandes, aliás, tão sérios, que incluiriam todos os riscos de cânceres que eu acabei de mencionar. Portanto, esta vantagem se tornaria pequena diante de tantos malefícios. De fato, segundo o professor Tim Stockwell, diretor do Centro de Pesquisa sobre Dependência Química da Universidade Victoria, no Canadá, há pelo menos 60 diferentes formas do álcool te fazer mal ou te matar. E não apenas por meio de doenças óbvias, como as de fígado. O consumo de bebida alcoólica em qualquer quantidade aumentaria o risco de mulheres desenvolverem câncer de mama. Teríamos 10% a menos de mortes no mundo por causa dessa doença se ninguém bebesse. Bem, a conclusão que tiramos de tudo isto é que não há vantagem bioquímica alguma no hábito de beber. O máximo que o consumo moderado pode trazer são eventuais, repito, eventuais benefícios sociais. Mas, voltamos à pergunta. E quanto à Bíblia? O que ela, de fato, defende e o que ela condena? Para começo de conversa, eu sei que alguns podem dizer que não há nos 10 mandamentos nenhuma ordenança do tipo não beberás. Isto é verdade. Mas ali estão resumidos os princípios éticos de Deus e não detalhe por detalhe de tudo o que se deve ou não fazer. Não está tudo ali. Por exemplo, ali não diz não escravizarás. Ali não diz não terás práticas racistas ou preconceituosas. Mas note que no Novo Testamento, Jesus amplia os 10 mandamentos, dizendo, por exemplo, que até o xingamento pode ser uma forma de transgredir o mandamento que diz não matarás. Pois bem, vamos ver então o que o texto bíblico diz. Esta é a palavra mais comum na Bíblia para vinho, se lê oinos. O dicionário afirma que oinos é um termo geral para vinho e podemos classificar isto como se referindo tanto ao vinho fermentado ou embriagante, quanto ao suco de uva natural ou não fermentado. Nesse caso, oinos é definido pelo contexto, que ajudará a definir qual dos vinhos a palavra se refere. Aristóteles, por exemplo, escreveu no Tratado Meteorológica o seguinte: alguns tipos de vinhos, oinos, como por exemplo o vinho não fermentado, glaucos, se solidificam quando fervidos. Como você pode ver, Aristóteles claramente usa a palavra oinos para falar de um suco de uva ou de um vinho não alcoólico. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Anacreonte foi um poeta lírico grego que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele era conselheiro de Polícrates, o tirano de Samos. Num dos seus odes gregos, ele diz: esprema a uva, deixe sair o vinho, oinos. Ora, este vinho que o poeta fala, aquele que sai imediatamente da uva espremida, não pode ser outro senão o suco de uva natural e não o vinho fermentado. Nicandro, que viveu no 2º século a.C., também escreve a respeito de espremer uvas, e ele chama de oinos o suco daí produzido. Estes são apenas alguns exemplos, mas eu poderia dar outros. Agora, como eu falei, a palavra oinos pode referir-se tanto ao vinho fermentado ou alcoólico, quanto ao suco de uva. É o contexto que determina. Por exemplo, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5, verso 18, é claro que estava se referindo ao vinho alcoólico. Por outro lado, quando lemos no Apocalipse, capítulo 19, verso 15, Cristo pisando o lagar do vinho da ira de Deus, evidentemente estava falando de um vinho, a princípio, não fermentado, pois é aquele vinho recém-espremido com os pés. Agora, antes de falar dos termos hebraicos e aramaicos para vinho no Antigo Testamento, é importante lembrar o seguinte: por volta do ano 200 a.C., os judeus fizeram uma tradução grega do Antigo Testamento, a qual chamaram Septuaginta. Pois bem, nesta versão grega dos judeus, eles usaram o termo oinos para traduzir diferentes palavras hebraicas,
tanto referentes ao vinho fermentado quanto ao suco de uva, o que permite concluir que os autores, tanto do Antigo Testamento como os do Novo Testamento, aqueles que escreviam em grego, claramente entendiam que oinos, fora do contexto, poderia ser um termo dúbio. Em outras palavras, vinho na Bíblia não é exatamente em todos os termos, em todos os textos, um vinho alcoólico, como muitos imaginam. Agora, é claro que existem também outras palavras gregas mais raramente usadas e que são inequívocas para falar do vinho fermentado ou não fermentado. Por exemplo, gleukos, que aparece em Atos 2, verso 13, e síquera, que aparece em Lucas, capítulo 1, verso 15. No Antigo Testamento, temos o termo aramaico ramar, que aparece em Esdras, capítulo 6, verso 9, e Daniel, capítulo 5, 1 a 4. O contexto ali não deixa dúvida de que se trata de uma bebida fermentada, uma bebida embriagante. Também no Antigo Testamento existem várias outras palavras para falar do vinho e muitas são claramente referentes à bebida alcoólica. Por isso, não preciso me delongar nelas, mas vamos falar das principais. Yain e Tirosh. Yain é a palavra que mais aparece no Antigo Testamento, em pelo menos 140 passagens. Como oinos, ela também é dúbia e pode significar tanto o vinho alcoólico como o suco de uva. Novamente, é o contexto que vai nos dizer o seu significado. Por exemplo, em Gênesis capítulo 9, verso 1, diz que Noé, bebendo do vinho, Yain, embriagou-se, portanto, era um vinho alcoólico. Mas em Lamentações capítulo 2, verso 12, fala de meninos e crianças de peito, carentes de pão e vinho, novamente Yain. Logicamente, só poderia estar falando do suco de uva não fermentado, pois o vinho não seria dado a crianças. Os hebreus também tinham a palavra tirosh para referir-se desta vez exclusivamente ao suco de uva não fermentado. Esta, inequivocadamente, não se refere a uma bebida embriagante. Agora, voltando a falar da versão grega da Septuaginta, ambas as palavras tirosh e yain são traduzidas por oinos, o que torna o termo ainda mais dúbio, um tanto confuso. Mas e quanto a textos em que Deus parece falar bem do vinho? A palavra que aparece ali não é tirosh, vinho não fermentado, e sim a dúbia palavra yain. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, verso 7, é um desses textos. Ali diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com coração contente, pois há muito Deus se agrada das tuas obras. Como resolver esse texto tão complicado? Bem, aqui podemos então dar duas respostas. A primeira seria de que, como o termo é dúbio, não podemos afirmar que Deus esteja sugerindo beber esse ou aquele tipo de vinho. Além disso, o fato de alguns patriarcas como Noé e Ló terem se embebedado em determinadas ocasiões não prova o endosso divino a essa prática. Existiam outros costumes antigos, como por exemplo a poligamia, que era tolerada por Deus, mas não sancionada por ele. O mesmo Antigo Testamento que menciona esses casos de embriaguez também faz advertências sérias contra a bebida e você as viu no começo desse programa. Arão e seus filhos, os sacerdotes, foram estritamente proibidos por Deus de beber vinho ou bebida forte ao entrarem no tabernáculo para ministrar diante do Senhor. Você pode ver isso em Levítico capítulo 10, verso 9. Os nazireus também eram igualmente proibidos de ingerir vinho enquanto estivessem debaixo do voto. E os recabitas viveram um exemplo digno de nota de abstinência permanente do vinho, aderindo estritamente ao mandamento do seu ancestral Jonadab, que ordenou aos seus descendentes não tomarem vinho, se manterem longe do álcool. Você pode ler isso em Jeremias, capítulo 35, verso 2, 5, 8 e 14. A segunda resposta, complementando a primeira, refere-se ao costume pagão de beber vinho. Embora não tenhamos todos os detalhes da história, podemos afirmar que tanto os que viviam na Mesopotâmia quanto no Egito e Canaã apreciavam muito bebidas alcoólicas, especialmente cerveja e outros derivados da destilação de cereais envelhecidos. Como se vê nessa pintura,
até as crianças bebiam cerveja regularmente ao lado de suas mães no Antigo Egito. Nesse outro quadro, uma jovem princesa é servida por outra escrava. Na Suméria, Babilônia e também entre os filisteus, temos indício de que bebidas alcoólicas eram servidas com regularidade até para as crianças. E junto com esse costume vinha a violência, a promiscuidade e o vinho, legitimados por festivais religiosos, como o festival de Hathor no Egito e de Enki e Anana na Suméria, festivais que Deus proibia. Em vários quadros egípcios, os deuses e nobres aparecem bebendo ao mesmo tempo. O cenário também repete-se na arte produzida na antiga Mesopotâmia. O deus sumeriano Enki, por exemplo, estava bêbado quando deu seus mandamentos a Inanna. Jamais encontraremos o Deus de Israel sob essa circunstância de embriaguez que era típica das divindades pagãs. Aliás, esta é uma singularidade que deve ser notada, pois enquanto os demais deuses bebiam e se embriagavam, Javé é apresentado como um abstêmio, alguém que nunca, jamais perde a sua consciência. Agora, duas coisas ficam claras nesse cenário. A primeira é que Israel copiou alguns comportamentos pagãos, porém sem a aprovação de Deus. Este é um jarro de filtrar cerveja feito por filisteus. Agora, compare com esse outro feito por israelitas. Note como estes copiaram a arte dos vizinhos pagãos. A segunda coisa que se nota é que mesmo no mundo fora de Israel, havia ocasionalmente pensadores que protestavam contra a embriaguez e o costume de beber socialmente. Tanto na literatura egípcia quanto na grega e também romana, encontramos gente que desaconselhava o uso do álcool e também desaconselhava as orgias que se faziam tomados por ele. Xenófanes, Platão, Aristóteles, Zênon foram apenas alguns dos que criticavam duramente a embriaguez vista especialmente nos cultos de Baco ou Dioniso. É claro que a maior parte deles fala da moderação e não da abstinência, mas isto por uma razão muito simples. Eles não poderiam viver sem o vinho. E sabe por quê? No período greco-romano e também nos dias do Novo Testamento, o vinho era essencial para várias atividades. O tratamento de feridas, a anestesia, a asepsia de machucados e instrumentos médicos, remédio e purificação d'água envolviam o uso do vinho. Se você ler a literatura da época, perceberá que não havia naquele tempo os processos de filtragem que hoje conhecemos e o vinho era, portanto, a melhor forma de descontaminar a água de certas impurezas. Desta forma, havia o hábito de se adicionar vinho à água para higienizá-la e matar as bactérias. E como isto não era um luxo ou um vício, e sim uma necessidade, esta mistura diluída de água e vinho era servida até às crianças, também aos servos, aos soldados, aos escravos, enfim, a todas as pessoas. Nesse contexto, mesmo que um pequeno nível de álcool os deixasse levemente embriagados, ao menos dessa maneira não ficariam doentes. E quanto tempo durou tudo isto? Muitos e muitos séculos. E como era este vinho? Um fermentado ácido, às vezes no limite do vinagre. Antes de você fazer careta pensando nesse gosto, lembre que talvez a humanidade deva ao vinho a sua sobrevivência ao longo da história. Provavelmente esta foi a razão de Paulo aconselhar Timóteo a não tomar apenas água, mas um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. Ou seja, Paulo estava aconselhando o seu discípulo a purificar a água antes de bebê-la, o que, aliás, mostra que Timóteo era abstêmio. Caso contrário, não teria sentido tal conselho dado por Paulo. Provavelmente por esta razão e para evitar a embriaguez, os gregos e os romanos tomavam vinho misturado com água. Beber vinho puro era considerado primitivo por eles. Tanto é que veja o que escreveu Caio Valério Cátulo, um promíscuo poeta erótico do primeiro século a.C. Ó garoto que serve o vinho de idosos senis, traga copos mais encorpados. Assim ordena Postúmia, a senhora dos vinhos.
uva alguma é tão suculenta quanto ela. Mas afasta-te, ó água, pois és a ruína dos vinhos. Vá para longe. Os filósofos podem até te apreciar, mas aqui quem manda é o filho de Semele, e ele quer vinho puro. Postúmia era uma expressão para referir a antigos patrícios de Roma que com frequência ocupavam cargos altos da magistratura e escreviam as leis. Daí a ironia do poeta promíscuo. O normal, como eu disse, não era isto, era diluir o vinho em água. Tomar vinho puro era sinal de primitividade ou de perda de compostura, de senso do perigo. É por isso que o vinho da cólera de Deus, mencionado no Apocalipse, é preparado sem mistura e dado aos adoradores da imagem da besta. Isso está em Apocalipse capítulo 14, verso 10. E você sabia que até a proporção do vinho para a água nos foi dada pelos antigos escritores gregos e latinos? Ela era da ordem de mais ou menos 1 de vinho para 10 de água, ou, em alguns casos, de 3 para 1. Então, a maioria dos vinhos de mesa que as pessoas bebiam no antigo mundo do Novo Testamento era diluído em grandes proporções de água. Havia até diluições maiores. Séculos antes do Novo Testamento ser escrito, Homero descrevia na Odisseia a colheita de uvas durante o outono. O escritor fala também sobre o vinho do sacerdote Maro, um vinho tinto com a doçura do mel e tão forte que era diluído em água na proporção de 1:20. Ele ainda fala do ciclope Polífemos, que teve o olho perfurado depois que o herói Odisseu ofereceu-lhe o vinho de Maro como digestivo. Como o ciclope estava acostumado com o fraco vinho da Sicília, depois de provar o poderoso vinho de Maro, caiu num sonho profundo, o que deu a Odisseu a chance de arrancar-lhe o olho. Agora, uma coisa que muita gente questiona é o seguinte: como eles faziam para ter vinho não fermentado o ano inteiro, se a uva geralmente só dá numa época do ano? Eu posso garantir que eles conseguiam sim. O escritor romano Lúcio Moderatus, conhecido como Columeia, escreveu um tratado latino sobre a agricultura no qual declarou: para que o suco da uva sempre permaneça tão doce como quando foi produzido, siga estas instruções. Depois de aplicar a prensa às uvas, separe o mosto mais novo, isto é, o suco fresco, colocando-o num vasilhame, ânfora novo. Tampe-o bem e revista-o muito cuidadosamente com piche para não deixar a mínima gota de água entrar. Em seguida, mergulhe-o numa cisterna ou tanque de água fria e não deixe nenhuma parte da ânfora ficar acima da superfície. Tire a ânfora depois de 40 dias. O suco permanecerá doce durante 1 ano. Havia ainda outras técnicas. O escritor também romano Plínio escreveu: tão logo tiram o mosto, o suco de uva do lagar, colocam-no em tonéis, deixam esses submersos na água até passar a primeira metade do inverno, quando o tempo frio se instala. Este método deve ter funcionado bem na terra de Israel e usado pelos judeus nos tempos do Novo Testamento para ter durante todo o ano um vinho não fermentado. Outro método de impedir a fermentação das uvas era fervê-las e fazer um xarope a partir de uvas passas para dar às crianças, e os historiadores chamavam este vinho de oinos. Não há por que, então, pensar que os vinhos usados no Novo Testamento eram fermentados, no sentido de dizer que Deus permitiu o uso moderado do álcool. Sobre a Santa Ceia, nem Lucas ou qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho, oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide para falar da ceia de Cristo. Ora, o vinho não fermentado é o único fruto da vide verdadeiramente natural. Ademais, na cerimônia da Páscoa não deveria haver nenhum fermento em nenhum compartimento da casa. Afinal de contas, o fermento era símbolo do pecado. Se os pães asmos não continham fermento, como o próprio nome indica, é fácil concluir que o vinho também não poderia conter fermento. E o milagre de Caná da Galileia? Veja, em primeiro lugar, se as pessoas da festa já estivessem bêbadas e Jesus ainda assim oferecesse um outro vinho alcoólico para que elas continuassem bebendo,
isso estaria longe de ser chamado de moderação. Além disso, para a mentalidade da época, como podemos ver nos escritos de Plínio e Plutarco, por exemplo, o bom vinho era aquele que tinha reduzido seu poder intoxicante, ou seja, quanto menos alcoólico, portanto mais doce, melhor. Logo, o fato do mestre de cerimônias comentar que Jesus trouxe o melhor vinho deve ser lido nesse contexto. Aliás, o fato de Jesus pedir para encher os jarros de água não soou surpresa porque pensavam que ele faria um suco de uvas passas para servir como era comum nestas situações. Mas ele transformou a água num suco com gosto de uva recém-espremida. Daí o comentário espantado daqueles que experimentaram o seu vinho. Bem, este foi o programa Evidências de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse assunto e esclarecido esse tema tão difícil da Bíblia Sagrada. Mas a gente se vê semana que vem aqui na TV Novo Tempo para mais um encontro com você. Até lá!